Meu Deus. Deus é maravilhoso. Pessoal, Boa noite. Vixe, é minha internet ou ele tá travando? Não, tá travando o áudio. Tá ruim aí, professor. Tá cortando. Dá pra te ouvir, mas tá picotando. Tá zoado, né? Não dá nada. Sensibilidade baixa no microfone, não tá pegando, sabe? Vocês estão... Não, professor. Tá cortando tudo. Pega o começo da Tá sua muito fala longe e do depois roteador? para. É melhor fazer logo a chamada, pô. Gente, olha esse Augusto. Agora, vocês estão ouvindo? Augusto tá sendo Isso, silenciado. melhorou. Aí, sim. Cagou tudo de novo. Agora vocês estão ouvindo? Sim. Agora sim. Sim. Ok. Acabou a aula. Vamos fazer o seguinte, vocês... Tá, boa noite a todos, né? Porque a gente teve problema de comunicações. Conseguiram fazer a lista de exercício? Manejar a lista, nem vir a lista, professor, que lista? Professor, que lista. As três? Tentei. Eu Tá. fiz, te mandei. Tá, ok. Eu vi que algumas pessoas entraram segunda-feira na aula de MA, nós tiramos algumas dúvidas, consegui mandar algumas sugestões para a Michele, tá? O objetivo daquela lista realmente era a gente dividir ela na aula passada e nessa aula, ok? Tem outra para que a gente possa manejar, mas o ideal é que aquela lista ali que foi passada semana passada tenha sido feita, perfeito? Essas primeiras listas, elas não estão valendo ponto, porque nós precisamos praticar o conteúdo, ter uma noção do que trata as proposições, conectivos e classificações, até que a gente tenha alguma bagagem. Mas as avaliações vão ser com base nessas listas. Então, a ideia é fazer reunir, fazer assim um conjunto daquelas questões de todas as listas que nós vimos e utilizar elas nas avaliações. Então, é bom tirar as dúvidas, pode me mandar por e-mail ali, eu passo o e-mail da tutoria, para que a gente possa ir tirando essas dúvidas, tá bom? Porque, eventualmente, a gente vai precisar colocar numa lista avaliativa. Eu vou compartilhar a aula de hoje, vou fazer o compartilhamento agora com vocês e vou fazer um teste. Eu não estou na instituição, eu vi algumas pessoas falando que eu estava na instituição. Não, esse aqui é o meu cantinho, eu tenho um quadro mesmo para estudar em casa. E eu vou fazer alguns testes, se for de fácil visualização, se não for complicado, a gente pode fazer algumas explanações aqui mesmo. Até porque é um assunto que realmente a gente precisa abrir as proposições e fazer as identificações. Se vocês falarem que não, professor, não tem como ver as proposições, a luz está muito ruim, porque não tem iluminação adequada, aí vocês me comuniquem. Ô, professor, eu não sei se é só pra mim, mas essa imagem tá travada, por isso. Aqui pra mim tá normal. Aqui tá normal também. Normal também. Pra mim tá normal também. Aqui tá travado full. Então, ouvindo perfeitamente, né? Sim, isso eu tô. Fecha o torrent, Hugo. Você vai disponibilizar no Moodle também, professor? Eu estou gravando essa aula, vou disponibilizar a aula, vou disponibilizar os slides e eu vou colocar um próximo exercício ali, porque assim, pessoal, a gente precisa realmente manejar o conteúdo, tá? Deixa eu reafirmar, essas primeiras listas não têm peso, mas eventualmente nós vamos precisar fazer algumas avaliações. Então, eu peço que entrem em contato, que mandem as dúvidas, para que a gente tenha um respaldo na hora de responder, perfeito? Que a gente tenha alguma noção. Então tá, eu vou disponibilizar todo o material, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Deixa eu me organizar aqui. Ô, professor, você já está com o seu e-mail da instituição? Não, eu tenho um institucional da tutoria, eu vou passar esse, tá? Eu vou deixar ele no Moodle lá também. Eu faço uma parte ou algum rótulo e coloco ele lá para que vocês possam... eu tenho a opção de abrir um chat lá no Moodle também. O que vocês acham melhor?
Entrar lá pelo Moodle e mandar as mensagens em tempo real é melhor, ou vocês preferem mandar as dúvidas por e-mail? Vocês falam que vocês acharam melhor. Entendeu? Olha, acho Deixa que o chat aberto, professor. Geralmente os professores deixam ele aberto, mas sempre tem gente que manda e-mail, mas os professores sempre deixam o chat aberto lá. Okay. O fórum, né? Professor, o senhor tem foninho com microfone? Se tiver, conecta no celular que dá pra gente ouvir melhor. Perfeito. Eu estou compartilhando os slides. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Só um minutinho, pessoal. Alô? Como é que tá o áudio? Perfeito. Tá bom. Ok. Então tá bom. Então a gente vai seguir assim, então. Vocês estão conseguindo visualizar os slides? Sim. Sim. Ok. Então tá bom. Bom, a nossa segunda aula, o título já está no Moodle. Nós vamos trabalhar vamos seguir com proposições e conectivos. Por isso da gente estar utilizando a mesma lista, ok? A próxima lista que vai ser adicionada lá, ela é uma continuação dessa, com exceção que no parte exercício foi colocado já alguma coisa de tabela verdade. O objetivo, nós vamos fazer um passo a passo agora essa aula, e o objetivo é que a gente consiga chegar até tabelas verdade e faça uma breve introdução. E na próxima aula, a gente entra com força em construção de tabelas verdade, porque a ideia é que a gente faça, que nós consigamos resolver proposições compostas de conjunções, de disjunções, tanto a inclusiva quanto a exclusiva, das condicionais, bicondicionais e da negação, ok? Então, nós vamos fazer com bastante frequência os exercícios, ok? E para que a gente possa depois focar em tabela verdade. Teve algumas dúvidas pontuais ali sobre fazer o desdobramento da proposição. Eu tenho uma proposição composta e eu preciso identificar minhas proposições simples. Então, a gente precisa continuar manejando o conteúdo. Com tabelas verdade, nós vamos achar o valor verdade da proposição composta. Então, eu espero que, ao final dessa aula, a gente tenha um pouco mais de clareza nesse sentido. Perfeito? Então, vamos seguir agora. Então, a gente vai tratar da classificação dos conectivos. Na aula passada, nós vimos... a gente foi direto trabalhar com os conectivos, então, ou inclusivo ou exclusivo. Vamos enfatizar a disjunção, porque eu trouxe poucos exemplos da aula passada e eu acredito que não ficou tão claro a utilização do ou inclusivo e do ou exclusivo. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais de profundidade. Então, a gente foi trabalhar direto com o conectivo. O ou, se, então, se e somente se é a negação. Então, esses conectivos, eles têm classificação. Então, o e é conhecido como conjunção, o ou inclusivo é conhecido como disjunção inclusiva, o ou é conhecido como disjunção exclusiva, a condicional é quando P implica que nós temos um condicional, e a bicondicional é quando nós temos a dupla implicação, que é o se e somente se, e por fim a negação. Perfeito? E a gente vai trabalhar com formalização e dar entrada nas tabelas verdade. Então, o que é uma conjunção? Ela é o resultado da combinação de duas proposições, P e Q, ligadas pela palavra E.
Então, nós já vimos isso na aula passada. Então, nós temos uma proposição simples P ou uma proposição simples Q. Lembrando que nós nomeamos a notação correta. É uma letra maiúscula para uma proposição composta e são letras minúsculas para proposições simples. Perfeito? A segunda parte do nosso texto, cujo valor lógico é a verdade. Então, agora nós já estamos trabalhando com proposições compostas. Porque olha o que diz o início ali, uma combinação de duas proposições P e Q ligadas pela palavra E, ou seja, duas simples, elas vão formar uma composta. E agora, antes eu identificava o valor verdade de uma proposição simples, correto? Agora, eu preciso encontrar o valor verdade da minha proposição composta. Esse é o objetivo agora. Então, ao término dessa aula, nós vamos começar a encontrar o valor verdade, atribuir um valor verdade ou falsidade para a composta. Então, cujo valor lógico é a verdade quando as proposições são ambas verdadeiras e a falsidade nos demais casos. Então, na prática, como é que isso acontece? Vamos ver se funciona o quadro aqui, pessoal. Aí vocês dão um feedback aí. Eu tenho... quando ambas as proposições, então, quando P e Q são verdadeiras, então, a proposição composta, ela recebe o valor verdade quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, quando eu tenho a seguinte situação, eu tenho uma proposição... Professor, a gente não está vendo o quadro. Ah, não é possível? Vocês não conseguem ver? Não, eu ver na câmera dele. Ué, tem que... quadro aí? Deixa o chat, as carinhas do lado aí, Michele. Clica para mostrar participantes. Dá para ver sim, professor. Ô, Michele, deixa fixado o bagulho do professor, daí você consegue ver a tela inteira. Tá, eu vou escrever a proposição e vocês me informam aí, tá? Porque tem a questão da visibilidade. Tá? Então, eu tenho uma proposição... Não aparecia, desculpa. A minha iluminação também é péssima, né? Não é de nenhum youtuber, né? Mas tá dando pra ver. Dá pra ver sim. Tá dando pra ver, tá show. Ótimo. Tá, o objetivo é isso aqui, ó. Eu tenho uma proposição P, o meu conectivo E, tá? Lembrando que a gente precisa fazer a tradução. Nós precisamos fazer a tradução da linguagem coloquial para a linguagem simbólica, ok? Vocês estão me ouvindo aí, né? Estamos sim. Sim, aham. Tá. Quando vocês não me ouviram, vocês sinalizam aí, para mim não, ok? Então, eu tenho a proposição P e Q. O que nós tínhamos visto até agora? Nós tínhamos visto uma proposição P e uma proposição Q. Então, vamos lá, deixa eu separar isso aqui. Nós tínhamos visto isso aqui, até então. Nós tínhamos uma proposição P, nós tínhamos uma proposição Q. Agora, nós precisamos encontrar o valor verdade dessa combinação aqui, ok? Então, é isso que nós desejamos encontrar. Então, nós vamos encontrar o valor verdade da conjunção P e Q, nós precisamos encontrar o valor verdade da nossa disjunção, então, que é P e... P ou Q, ok? Nós precisamos encontrar o valor verdade da conjunção exclusiva, ok? Da conjunção exclusiva. E nós precisamos encontrar da bicondicional e da condicional e da bicondicional. Então, do P... CP então Q, ok? CP então Q, CP então Q, da bicondicional CP C somente Q, e da nossa negação. Não P. Então, o objetivo dessa aula e das próximas é encontrar o valor verdade dessas proposições compostas, até que a gente consiga avançar para mais de 2 ou 3 proposições simples, e daí nós entramos na formalizações e parênteses e a gente vai aumentando a nossa construção. Então, o objetivo dessa aula é achar o valor verdade dessas combinações. Lembrando que
nós temos duas proposições simples, cada uma vai receber um valor verdade. Então, como é que eu faço para encontrar um valor verdade da combinação? Esse é o objetivo. Ok? Pessoal, dúvidas até agora? Vocês vão falando. Pode ir. Então, beleza. Tá? Então, se alguém desejar anotar para ajudar depois a fazer a construção da tabela verdade da conjunção, disjunção, aí vocês anotem e depois vocês colaboram na construção. O que precisa anotar? Essas definições aqui, que é cujo valor lógico é a verdade quando as proposições são ambas verdadeiras e a falsidade nos demais casos. Porque o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar na combinação de P e Q, quando for verdade, 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 falsidade, falsidade, verdade. Quando a gente tiver a combinação de ambas verdadeiras, então o meu valor lógico da combinação vai ser verdadeiro. Então é isso que precisa anotar, aquela definição. Se é verdadeiro, verdadeiro, o meu valor lógico da conjunção é verdadeiro. É isso aí. Perfeito. Outra coisa na conjunção, ela pode, nós a conhecemos como e, certo? Um conectivo e, mas ela pode ser substituída por mas, todavia, contudo, no entanto, visto que, enquanto, além disso e embora, ok? E simbolicamente nós já conhecemos, ela é definida por P e Q, aquele acento circunflexo, ok? Um pouquinho. Sim. Eu não entendi essa parte aí no final, quando as proposições são ambas verdadeiras e a falsidade nos demais casos. Como assim esse final falando da falsidade nos demais casos? No final da aula, nós vamos, quando a gente entrar em tabela verdade, nós vamos construir uma tabela verdade para conjunção. Aí vai ficar mais claro. Beleza. Ok? Perfeito? Perfeito. Então, simbolicamente, nós temos daquela forma. E eu trouxe alguns exemplos. Como a aula passada nós tivemos problema com iluminação lá, e aqui também está a mesma coisa, então eu coloquei os exemplos nos slides dessa vez. Ok? Então, a gente trabalha com esses exemplos. Então, primeiro exemplo. Maria foi ao cinema e Marta ao teatro. Então, qual que é a minha primeira proposição simples? Maria foi ao cinema. Maria foi ao cinema, perfeito. E a segunda, Marta ao teatro. Então, simbolicamente, eu tenho P e Q, certo? Acho que até aí tudo bem, né? Deu para entender. Sim. Certo? Pessoal, assim, ó, vamos... por isso que eu falei que é um assunto que precisa manejar e precisa praticar, porque esses primeiros desdobramentos são simples. E é bom pegar esse básico, esse princípio primeiro, porque depois vai ficar complexo e vai ficar aí para voltar tudo lá atrás, lá na base, e aí vai acabar se perdendo. Então, e assim, parece trivial, mas vamos fundamentar bem certinho, tá? Segundo exemplo, João é jogador de futebol do Flamengo e Leandro seguiu a carreira de medicina. A primeira proposição simples? Sim. João é jogador de futebol do Flamengo. Perfeito. A segunda, Leandro seguiu a carreira de medicina. Então, o meu conectivo E, então eu tenho P e Q. Terceiro e último exemplo, André foi ao baile, mas Maria ficou em casa. Proposição simples? Sim. P e Q, André foi ao baile. André foi ao baile. A segunda proposição? Maria ficou em casa. Perfeito. Meu conectivo? Mas. Isso. Então, esse é um exemplo já da substituição do E por mas, portanto, todavia, no entanto, ok? Porque quando nós olharmos ali a linguagem coloquial, a gente precisa bater o olho e já saber como fazer a substituição. Perfeito? Então, a conjunção é simples, P e Q, não tem segredo. Na disjunção. Na disjunção, nós vamos começar pela exclusiva, tá? Que eu acho que é que mais gerou dúvida na aula passada. Então, na disjunção exclusiva, nós temos o seguinte: na linguagem coloquial, a palavra ou pode ser empregada em dois sentidos. Então, o inclusivo e o exclusivo. No inclusivo, ambas as proposições P e Q podem ser verdadeiras. E no exclusivo, apenas uma. Então, uma e somente uma é verdadeira. Então, a nossa dúvida da aula passada para a gente já matar a charada. Se tiver, nós olhamos uma proposição composta.
se ambas as proposições simples, elas tiverem, se eu tenho como atribuir um valor verdade a ambas as proposições, ambas podem ser verdadeiras ou falsas, então ela é inclusiva, tá? Isso, perfeito, tá? Então, na aula passada nós tivemos a dúvida lá, o triângulo é retângulo ou é isósceles? O triângulo ele pode ser retângulo ou ele pode ser isósceles. Então, se ambas podem ser verdadeiras ou falsas, é uma disjunção exclusiva, eu utilizo um ou só o acento circunflexo ao contrário e matou, ok? Se uma proposição, ela anula a outra, se a resposta de uma negativa a resposta de outra, então eu tenho ela exclusiva, ou seja, ela é excludente. Elas não podem, porque daí elas precisam obedecer, lembrando dos princípios, o princípio é da não contradição, perfeito? O que o princípio da não contradição fala? Vamos lá, pessoal, quem lembra? O que o princípio da não contradição fala? Tem que ser as duas ligadas, professor? As duas informações, no caso, não pode contradizer? Exato, elas não podem, uma proposição não pode receber dois valores verdade simultaneamente. Então, eu não posso ter sim e não ao mesmo tempo. Eu não posso ter verdade e falso ao mesmo tempo. Então, o princípio da não contradição afirma isso. Perfeito? Eu não posso ter dois valores verdade ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído fala que eu posso receber um valor verdade ou um valor falsidade e nunca um terceiro valor. Perfeito? Então, ok. E ali ainda coloquei uma observação. A verdade de uma implica a falsidade da outra. Isso para quando for exclusivo. Isso para quando for exclusivo. Perfeito? Exemplos de exclusivo. Mário é alagoano ou gaúcho. Como o Mário não pode ter ambas as regionalidades ali, ele não pode ser um e outro, um exclui o outro, então é exclusivo. A Terra é redonda ou plana? É uma discussão bem proeminente agora, né? Porque tem alguns que acreditam na Terra plana. Se a Terra for redonda, ela não pode ser plana. Se a Terra é plana, ela não pode ser redonda. Como um exclui o outro, então é exclusivo o nosso conectivo. Perfeito? E por fim, um bem clássico, João é alto ou baixo. João não pode ser alto ou baixo ao mesmo tempo. Ele contradiz, uma contradiz a outra. Perfeito? Então, como ele precisa obedecer ao princípio da não contradição, é uma disjunção exclusiva. Ok? Professor, pessoal, pode falar. A primeira ali do Mário, ela é inclusiva? Ela é exclusiva. Mário é alagoano ou gaúcho. Certo? É assim, ó, um macete, né, para a gente resolver. Quando a gente olha a proposição, eu identifico as duas proposições simples, P e Q. Se eu consigo falar que qualquer uma delas pode ser verdade, qualquer uma delas pode ser falso, eu digo, perdão, se ambas podem ser verdadeiras, então, Mário é alagoano, verdade. Mário é gaúcho, verdade. Eu não sei qual delas é a verdade, mas eu consigo atribuir? Consigo. Então, ela tem que ser exclusiva. Perfeito? Ela tem que ser exclusiva, porque uma exclui a outra. Tá? Ok? Respondido? Beleza, fechou. Perfeito. Então, é isso. Bateu o olho. Se uma bateu o olho. Se qualquer uma das duas for verdadeira, é inclusiva. Perdão, eu me equivoquei nesse ponto. Qualquer uma é inclusiva. Mas se uma excluir a outra, como no primeiro caso ali, que é mais evidente, o da Terra plana também, então ela é exclusiva, porque tem que lembrar do excludente. Ok? Uma vai excluir a outra. Ambas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Perfeito. A do João é exclusiva ou inclusiva? A do João ela é exclusiva. Exclusiva. São exemplos de exclusivo. Mário é alagoano e... tá. Tudo exclusivo aí, né? É tudo exclusivo. Tudo exclusivo. Entendi. Tá? Deixa eu voltar aqui. Aquela observação que eu coloquei ali em cima. A verdade de uma implica a falsidade da outra. Então, se o João for alto, João não pode ser baixo. Se o João for baixo, ele não pode ser alto. Se uma exclui a outra, então é exclusivo. E daí, se é exclusivo, eu utilizo essa anotação aqui. P, o acento circunflexo ao contrário, com esse destaque embaixo,
e que. Ok? É a única coisa que vai diferenciar do inclusivo. Professor, você tem algum exemplo de uma inclusiva? Tem. Eu comecei pela exclusiva porque eu acho que foi a que trouxe mais dúvidas. Aí agora a gente vai para a inclusiva. Ah, beleza. Ok? Aí a Professor, só uma coisa. Quando ele tem o destaque embaixo, você falou, é para exclusivo? Exclusivo. E sem o destaque é inclusivo. Inclusivo, isso. Tá. Perfeito. Isso. Lembrando, deixa eu relembrar aqui que a exclusiva ela é muito pouco utilizada, mas para a gente ter uma noção de que ela existe. Perfeito? Mas eu precisava ficar claro, que a aula passada eu acho que não ficou claro. Okay? A disjunção é inclusiva, que é a que a gente mais vai utilizar. É o resultado da combinação de duas proposições, P e Q, ligadas pela palavra ou. Até aqui tudo bem, nós já vimos na aula passada. Cujo valor lógico é a verdade, quando ao menos uma das proposições é verdadeira. Então, essa segunda parte, se alguém desejar anotar, vai ser útil para construir a tabela verdade dessa disjunção. Ok? Então, quando ao menos uma das proposições é verdadeira, e daí a falsidade quando ambas são falsas. Depois nós vamos construir junto. Simbolicamente, como que fica? P é o acento circunflexo ao contrário, que representa o ou, e que. Perdão. Exemplos. Disjunção ou, né? Então, Paulo é matemático ou físico? Ó, percebem que como Paulo pode ser matemático e Paulo pode ser físico também, eu não sei. Paulo pode ser matemático, ok. Paulo pode ser físico também? Sim. Como ele pode ser um ou pode ser outro, então ela é inclusiva. Ok? Porque um não exclui o outro. Ambos podem ser verdadeiros. Paulo pode ser matemático ou Paulo pode ser físico. Perfeito? Então, assim, lá para a gente voltar lá no nosso conceito lá. Se ambas podem ser verdadeiras, então ela é inclusiva. Se uma implica na anulação da outra, ela é exclusiva. Então, é exclusiva de excludente. Ela está excluindo a segunda resposta. Como nesse caso, uma resposta não exclui a outra, porque eu não sei qual que é a verdade. Eu sei que Paulo pode ser matemático? Pode. Paulo pode ser físico? Pode. Então, ela é inclusiva. Perfeito? Segundo exemplo. Maria foi ao cinema... Posso fazer uma pergunta rapidinho? A inclusivo é quando tem dúvida e a exclusiva é quando você está afirmando, não é? Por exemplo, João é alto ou baixo? Ali no caso, Paulo é matemático ou físico? É como se fosse uma pergunta e outra uma afirmação. Entre aspas, né? Sim, perfeito. Mas assim, cuidado, porque a gente precisa olhar para a proposição e falar assim, João ser alto implica que ele não que ele não pode ser baixo? Implica. Inclusive eles poderiam coexistir junto. Tipo, para ser inclusive eles têm que coexistir. Isso. Eu só não posso falar assim, bom, eu posso falar que João é matemático e João é físico, perfeito? Eu só não posso atribuir, tá, ok, perfeito, é isso mesmo. Eu ia falar que eu não poderia atribuir um valor verdade para ambas, mas eu posso porque ela se trata de uma proposição composta, e é isso que eu quero avaliar. Depois, lá no final, eu consigo avaliar se está correto que João é matemático ou físico. Aí eu falo assim, a minha proposição composta é verdadeira. Então, eu estou afirmando que ele poderia ser ambos. Se eu falo que João é matemático ou não é físico, aí eu estou fazendo a anulação. Mas isso a gente vai ver com mais cuidado lá no final quando montar a tabela verdade. Tá? Mas, voltando, como eu posso atribuir valor verdade para ambas? Ambas podem ser verdadeiras, então é inclusiva. Tá? Uma não implica na nulidade da outra, ele pode ser ambos. Ele pode realmente ser ambos, conforme você citou ali. Perfeito? Terceiro exemplo. José será jogador de futebol ou seguirá a carreira de medicina? Ok? Ele pode ser jogador de futebol ou pode seguir a carreira de medicina. Como ambas podem ser verdadeiras, então a composição pode estar correta. O exemplo da aula passada. O triângulo é retângulo ou é isósceles? O triângulo pode ser retângulo ou pode ser isósceles. Ok? E por fim, ou Paulo vai a pé ou Paulo vai de ônibus. Eu não sei. Paulo pode ir a pé, Paulo pode ir de ônibus. Como ambas podem ser verdadeiras, é inclusive. Professor? Sim.
Mas se ele for a pé, não implica na verdade dele de ônibus, porque no caso ele foi a pé, então ele não pode ir de ônibus. Sim. Então, uma implica a verdade da outra e aí não cairia no exclusivo? Perfeito, mas eu não consigo afirmar qual delas é falsidade, ok? Porque eu não tenho, conforme foi citado anteriormente da afirmação, é uma forma de ver, mas tem que cuidar com essa afirmação, porque eu preciso bater o olho na proposição e falar assim, a Terra ser redonda, implica que ela não é plana? Implica. Agora aqui, João ir a pé, não necessariamente implica que João não foi de ônibus. Ele pode ter ido de a pé até certo ponto e pegado um ônibus daquele ponto em diante, eu não sei. Então, ambas podem ser verdadeiras. Nesse caso é porque já começou com o ou, não é, professor? Ou Paulo vai a pé. Isso, mas já foi colocado de propósito, porque muitas vezes você vai encontrar dessa forma, o ou, correto? Não, mas é perfeito. Até agora foi apresentado com apenas um ou, e a gente teve que fazer a interpretação, e agora já foi apresentado com ou e ou, que é a forma mais clássica. Professor, deixa eu dar um exemplo para ver, daí você fala se é exclusivo ou inclusivo. Por exemplo, João está em Maringá ou está em São Paulo. Aí é exclusivo. O fato de estar é porque no momento ele tem que estar em algum lugar. Perfeito, mas daí, olha só, nós estamos fazendo a interpretação, ok? E ele não pode ser onisciente, eu acho que é onisciente, né? Que é a questão de você estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como nós sabemos, daí a gente está olhando está implícito essa situação de que ele não consegue estar no mesmo lugar, não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como está implícito que ele não consegue, uma exclui a outra. Como uma exclui a outra, é exclusivo. Então, se a palavra estar fosse trocada por vai estar, poderia ser inclusiva, então. Aí pode ser inclusiva. Aí pode ser inclusivo, perfeito. Tá? Então tem que cuidar exatamente com esse ponto. Você olha para a proposição. Sim. Eu acho que a palavra-chave é quando uma contradiz a outra, entendeu? Exato. Quando uma frase contradiz a outra. Exato. Exato. É só porque assim, a nossa definição ali é que assim, quando nós olhamos que ambas podem ser verdadeiras, nós sabemos que ele pode, por exemplo, é verdadeiro que ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Não pode, certo? Então, como ele não pode estar, é excludente. Precisa ser fisicamente excludente. Ele não pode, mas remotamente agora pode, né? Exato, mas daí a gente tá abstraindo a situação, certo? Com base aí, lá um dos conceitos da aula passada. Nós não olhamos o conteúdo da proposição, nós olhamos a forma. Esse é o objetivo do cálculo proposicional, ok? Mas, a princípio, é claro, o que a gente faz? A gente bate o olho na expressão e fala, é possível que esse exclui aquele? Sim, então é excludente. É possível que esse seja verdadeiro e esse seja verdadeiro? Então é inclusivo. Ok? Mais dúvidas, pessoal? Não? Então, ok. Perfeito. Então, esse era o último exemplo. Com a condicional, o se e então. Considera-se proposição condicional ou apenas condicional quando for possível colocá-la na seguinte forma. CP, então que? Nós já conhecemos essa forma, ela é expressa assim. CP, então que? Ok? Cujo valor lógico é a falsidade quando P é verdadeiro e Q é falso. Então, quando P for verdadeiro e Q for falso, esse conjunto aqui vai ser falso. Ok? Nós já vamos ver como é que a gente faz isso aí. E por fim, simbolicamente, nós já estamos explorando aqui. Ok? Exemplos. Se Alberto é poliglota, então fala vários idiomas. Ok? Então, minha primeira proposição simples é? Verdadeiro. Mas qual que é a nossa primeira proposição simples? Se Alberto é poliglota. Se Alberto é poliglota, perfeito. A segunda fala vários idiomas. Ok? Então, CP, então que? Segunda, se colocarmos em um ácido papel de tornassol, o papel ficará vermelho. A proposição, a primeira? Se colocarmos o ácido. E a segunda é papel ficar vermelho.
Exato. Aí a gente exclui o C, que é nosso conectivo, então colocarmos em um ácido papel de tornassol. Perfeito? Ali o então está oculto, está implícito, então o papel ficará vermelho. Então, CP, então o quê? Se colocarmos em um ácido papel de tornassol, então o papel ficará vermelho. Vão trabalhar bastante com essa ideia de estar oculto ali, bastante mesmo. Mas, professor, sim. Eu me perdi um pouco nessa, porque eu preciso saber se o papel fica vermelho ou não para julgar como falso ou verdadeiro. Verdade. E eu não sei, tipo, na verdade eu nunca ouvi falar de tornassol, entendeu? Assim, eu vou ter dificuldade na interpretação, porque eu não sei. Perfeito, mas vamos lá. Qual que foi o primeiro passo que eu já falei já desde a primeira aula, da aula passada? Vamos identificar as proposições simples primeiro, perfeito? Então, qual que é a minha primeira proposição simples? A gente identificou, colocarmos em um ácido papel de tornassol. Eu não sei se é verdade ou falso, eu só fiz a decomposição. Minha segunda, o papel ficará vermelho. Eu também não sei se ele vai ficar vermelho ou não. Eu achei minhas duas proposições, agora eu vou julgar. Colocarmos em um ácido papel de tornassol, é verdadeiro ou falso? Aí eu preciso identificar, porque veja bem, essa é uma situação que envolve química, está bem longe das nossas competências. Há outras situações que eu preciso descobrir. Tangente de 45 é igual a 1? É verdadeiro ou falso? Eu vou precisar identificar para poder atribuir o valor verdade. Tinha um exemplo nos exercícios. Menos 1 é menor que menos 7? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Menor? Não, é Falso, perfeito. Menos 7 é maior. Então, eu realmente preciso fazer o julgamento. Você está corretíssima. Tá? Eu preciso... Não, eu preciso... Menos 7 é menor. Isso. Então, eu preciso fazer o julgamento. Exato, eu preciso fazer o julgamento. Isso. Então, assim, depois que faz a decomposição, que você reúne as proposições, aí quando for atribuir o valor verdade, você vai precisar saber. É verdade ou falso? Ok? A ideia, no geral, os exemplos são sempre dados dentro da área de matemática. Alguns lembram conceitos lá que, de repente, a gente nem se recorda mais, de trigonometria, seno, cosseno e tangente. Eu vou utilizar alguns exemplos, de repente, nos exercícios e talvez depois na prova, mas isso aí a gente vai ter que trabalhar junto, porque, vamos ser honestos, alguns se recordam dos conceitos, outros não se recordam mais, são conceitos que a gente não utiliza. Se a gente estiver de acordo, a gente utiliza. Se vocês falarem para mim assim, não, professor, só com linguagem coloquial não tem condição, a gente precisa ter algum numerário, aí a gente trabalha com algum numerário. Se vocês falarem para mim assim, só linguagem coloquial tá ok, aí a gente vai só com linguagem coloquial, mas a gente precisa ter alguma noção, perfeito? Caso contrário, a gente vai acabar ficando com conhecimento de química e geografia, coisas que não são da nossa competência. Mas você está correta, tem que fazer o julgamento. Terceiro exemplo, se Fernando é inteligente, eu sou um gênio. Qual que é a primeira proposição? Se Fernando é inteligente. A segunda proposição? Eu sou um gênio. Perfeito. Ok? Então está oculto ali também. A quarta proposição, composta. Lembrando que são sempre compostas. Se o Brasil for campeão, então eu vou para a Austrália. Ok também. Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Aqui a gente já está subindo para um nível um pouquinho mais hard. Como é que fica? Primeira proposição. Se todos os homens são mortais. Segunda proposição. Então Sócrates é mortal. Não, e Sócrates é um homem. Perfeito. Terceira proposição. Ah, tem 3 aí. Sócrates é mortal. Exato. Então como é que ficaria simbolicamente? Qual é o símbolo de C, então? C, então, é o nosso... É a seta... Aqui. Isso, é a nossa seta aqui. É uma seta unidirecional para a direita. Simbolicamente, nós teríamos... P, E, Q, C, R? Repete para mim lá. R. P, E, Q. P, E, Q. C. P, E, Q. O que mais? R. A última?
Tá faltando alguma coisa, né? Seta R. Exato. Exato. Perfeito. Então, PEQ, perdão, CPEQ, então R. Perfeito? Vamos tentar começar a ler as composições da simbólica, que ajuda bastante, tá? Porque o que a gente viu ali? Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Simbolicamente, CPEQ, então R. Perfeito? A gente está falando o mesmo do coloquial, o mesmo da linguagem corrente, simbolicamente. Perfeito? Pessoal, tá ok? Para a gente seguir para a próxima? Sim, sim. Então tá. Bicondicional, C e somente C. Nós também já vimos a aula passada, também já introduzimos o conectivo e o símbolo. O que é bicondicional? Considera-se uma proposição bicondicional, ou apenas bicondicional, quando for possível colocá-la na seguinte forma. P, C e somente Q. E a definição ali para a gente encontrar o valor lógico da proposição, cujo valor lógico é a verdade, quando P e Q ambos são verdadeiros ou falsos. Quando eu tiver o valor lógico igual para minhas proposições simples, então verdadeiro, verdadeiro ou falso e falso, o meu valor lógico da minha proposição composta é verdadeiro e falso para os demais casos. Nós também já vamos ver. Simbolicamente, P, C e somente Q. Exemplos. Só ganharás dinheiro se completares o trabalho. Como é que fica simbolicamente? Primeira proposição? Ganharás dinheiro. Perfeito. Segunda proposição? Completares o trabalho? Sim. Completares o trabalho. Exato. Então, P, C e somente Q. A segunda proposição, só haverá diminuição da violência se a educação for prioridade governamental. Então, haverá diminuição da violência, P, a educação for prioridade governamental. Então, P, C e somente Q. Por fim, o último ficou mais explícito, né? Carla é curitibana, C e somente C, Carla nasceu em Curitiba. Então, P, C e somente Q. Ok? Perguntas na bicondicional? Professor? Sim. Só para ver se eu entendi. Se o conector for então, é condicional, e se o conector for C, é bicondicional. Perfeito. C, então, é condicional. C e somente C é bicondicional. Ok? Professor, no slide anterior, na explicação, tá assim, se tanto quando ambos são verdadeiros, ou então quando ambos são falsos. Exato. É isso. E aí, nesses 3 exemplos, os 3 são ambos verdadeiros. Tá, nós já vamos construir nossa tabela verdade, tá? Ah, porque tá, beleza. Vamos relembrar, a gente está avaliando as proposições simples, correto? Sim. Aí, agora nós precisamos avaliar a proposição composta, que vai entrar nesse mérito. Então, a minha proposição composta, tanto a do Sócrates, quanto essas que carregam 2 ou mais proposições, a proposição composta, ela é verdadeira? É isso que eu quero saber. A proposição, ela é falsa? É isso que eu quero saber. Perfeito? Da composição. Esse é o objetivo. Tá? Beleza. Perfeito. Por fim, a negação dentro dos conectivos. Na aula passada eu apresentei só o não, mas também você pode utilizar o é falso que, não é verdade que, é mentira que. São formas que pode ser apresentado o enunciado. Perfeito? Então, chama-se negação de uma proposição P, a proposição é representada por não P. Nós já vimos na aula passada também. Cujo valor lógico é verdade quando P é falso e é falsidade quando P é verdadeira. Não P tem valor lógico oposto de P, simbolicamente é o tio P. Então, se eu tenho o valor P verdadeiro, o não P é falso. Se o P é falso, o não P é verdadeiro. É sempre o oposto, a negação. Nós vimos na aula passada. Então, o sol é verde, o sol não é verde. Vai chover, não vai chover. A minha antítese, a minha negação, ela vai ser sempre denotada pelo tio P, o não P. Ok? Exemplos. O sol é uma estrela. O sol não é uma estrela. Carlos é mecânico.
não é verdade que Carlos é mecânico. Carlos é mecânico, de novo aqui. É falso que Carlos é mecânico. Então vejam que a proposição simples Q e R, elas foram apresentadas de duas formas diferentes. Ok? Poderia ter sido colocado também como é mentira que Carlos é mecânico. Perfeito? Perguntas? Professor, Sim. Eu dei uma embolada na hora que você estava explicando CQ lá, por exemplo. Só ganhará dinheiro se completares o trabalho. Então, essa preposição seria falsa ou verdadeira? É que eu dei uma embolada aí. Como é que é? Não, a gente não entrou no mérito ainda. Até agora, nós estamos só transformando ela da linguagem para o símbolo. A gente não está identificando se ela é verdadeira ou falsa ainda. Ok? Nós já vamos fazer isso. Show de bola. Ok? Então tá. Negação é a nossa... Perfeito. Negação é o nosso último conectivo. Agora a gente... uma observação dentro de negação. A negação de todos os homens são elegantes o correto é falar nem todos os homens são elegantes. Ok? Nenhum homem é elegante, ele pode ser colocado. A negação é algum homem é elegante. Perfeito? Talvez a gente utilize um ou outro exemplo dentro desse formato, mas eu acho que ele mais confunde do que ajuda. Mas ao menos está sendo apresentado para vocês verem que existe a possibilidade dessa estrutura. Perfeito? De todos, de nenhum, de nem todos, de algum. Tem que cuidar, porque cuidar na hora de negar a proposição. Perfeito? Então, caso a gente utilize algum exemplo dessa forma, daí a gente faz junto para poder ter uma ideia de como vai ficar. Porque mais parece uma pegadinha do que uma instrução, né? Sim. Quando a gente for negar, não vai ser em símbolo? Sim, mas alguns podem conseguir fazer negação, bater o olho na proposição e já fazer a transformação, a tradução. Outros precisam observar a proposição e falar assim, não está chovendo. Então, está chovendo é meu P, não está chovendo é meu não P. Então, eu já estou falando para as duas formas de tradução. Alguns precisam realmente pegar a proposição simples e escrever a proposição. Outros vão bater o olho direto na proposição e vão falar, e já vão identificar o símbolo, ok? Então, você pode fazer a transformação direto, você bater o olho na proposição e fala assim, ó, nem todos os homens são elegantes. Eu já sei que ele está negando que todos os homens são elegantes, perfeito? Então, ela já é não P, porque todos os homens são elegantes é minha proposição P. Mas você pode negar direto e sim, é feito simbolicamente, perfeito? Mais alguma dúvida? Não? Então, a gente vai seguir para formalização. A formalização, ela é um processo que consiste em converter um conjunto de proposições interligadas em uma estrutura composta pelas letras proposicionais, que nós já conhecemos, aula passada já foi dito, proposições compostas, a notação é sempre por letras maiúsculas, as proposições simples são sempre letras minúsculas, a gente já vem trabalhando aqui já, P, Q, R, S, você pode nomear de forma organizada, mas sempre utilizando letras minúsculas para proposições simples e letras maiúsculas para proposições compostas, perfeito? Conectivos proposicionais, nós também nós já entendemos, já visualizamos, já estamos trabalhando com eles, o tio, o e, o ou, o C então e o C somente C, ok? E agora nós vamos introduzir a ideia de parênteses, para que não haja redundância, para que não haja ambiguidade. Então, um exemplo, ele é usado em geral para evitar ambiguidades nas proposições compostas. O parênteses, todo parênteses aberto, ele deve ser fechado. Os parênteses internos, eles precedem os parênteses externos, perfeito? É só lembrar lá, claro que rudemente falando, mas das fórmulas do Excel lá que nunca fecha. Eu digo rudemente falando porque vocês vão utilizar agora nas linguagens de programação, é mais complexo, é mais robusto, né, as construções do que meras fórmulas no Excel.
Mas sempre lembrar de que os parênteses internos precedem os externos. E todo parente aberto deve ser fechado. Parênteses. Perfeito? E tem uma precedência. O til, a negação, precede o e e o ou, a conjunção e a disjunção, que precedem a condicional e a bicondicional. Como é que fica isso? Se tomarmos café ou comermos algo, chegaremos atrasados à conferência. Mas, se isso for um problema, é melhor despedirmos-nos agora. E aí, pessoal? Qual que é a primeira proposição simples? Tomarmos café. Vamos lá, só vamos identificar nossos conectivos primeiro. O C é o meu conectivo, correto? Então, tomarmos café é a minha proposição P. Simples. Certo? Simples, perfeito. A próxima proposição? Comermos algo. Comermos algo, perfeito. A terceira proposição? Chegaremos atrasados. Ok. O conectivo? Então. Mas. É o mas. Ali é o mas. A quarta proposição? Se isso for um problema. Perfeito. Isso é um problema. A última proposição? É melhor despedirmos agora. Professor. Sim. Depois desse algo não tem o então. Tem. Eu já vi. Já. Tem. Perfeito. Só que eles estão ocultos ali. Perfeito. Tá. Muito bem observado, tá? Então, simbolicamente, nós vamos ter... primeiro, nós organizamos. Claro, correto seria ter feito passo a passo ali, mas ali não permitiu, né? Mas eu vou ter a primeira proposição, P ou Q, CP ou Q, então R, dentro de um parênteses, perfeito? E, aí eu abro mais um parênteses e coloco CS, então T, que no caso ali eu notei dessa forma, vocês podem notar da forma que vocês acharem melhor, mas sempre obedecendo os parâmetros das letras proposicionais. Fecho o parênteses e preciso fechar os parênteses externos. Então, sempre cuidar com essa anotação, ok? Isso daí só bem conforme nós formos praticando, e agora um ou outro exercício vai ser cobrado dessa forma, ok? Até que a gente tenha a ideia de abrir e fechar os parênteses, que conectivo precede qual conectivo, perfeito? Legal. Formalização é isso, pessoal. Letras proposicionais, nós já temos uma certa noção. Conectivos, nós vimos e nós vamos ver até o final da disciplina. E os parênteses, eles fazem parte da notação para não permitir ambiguidades no conjunto simbólico, perfeito? Que eu preciso isolar, a minha expressão coloquial lá, eu preciso isolar ela de forma simbólica. Professor? Sim. Ali no slide anterior, por que o R é separado do S? Porque você tem uma condicional, ali, ó, a condicional antes, ali, ó, o se e o então, perfeito? Que eles precedem as proposições simples ali. Eu poderia fazer direto, que é o habitual, P ou Q, CP ou Q, então R, e CS, então T. Mas eu tenho os dois entãos ocultos, eu preciso isolar de forma simbólica o meu conjunto de proposição. Porque o que eu estou falando aí? Se tomarmos café ou comermos algo, aí aquele então está oculto, mas eu sei que ele está ali. Então chegaremos atrasados à conferência. Aqui eu tenho um conjunto. Mas, se isso... Ali é como se eu tivesse dois conjuntos de proposições compostas separadas. Perfeito? Eu não posso falar corrido. Eu tenho duas explicações. Ele está falando assim, ó. Se tomarmos café ou comermos algo, então chegaremos atrasados à conferência. Ponto. Mas, se isso for um problema, então é melhor despedirmos-nos. É como se houvesse dois comandos diferentes. Correto? Então, como há esses dois comandos diferentes, eu isolo eles. Ok? Entendi. Então, não tem nada a ver com o mas. É só porque, no caso, são meio que duas explicações. Isso. É uma forma de entender que são as duas explicações. Tem que cuidar com a precedência. Qual que é a nossa precedência? O til, os conectivos, eles precedem os condicionais,
como é que a gente está organizado ali. Sim, os nossos condicionais estão dentro dos parênteses. Então, o meu conectivo E, ele precede que no caso, o meu conectivo E, ele é o mas, perfeito? Então, você pode observar pela precedência e você pode observar pelas duas explicações, pelos dois comandos diferentes ali, que eles não podem se misturar, são dois comandos diferentes, ok? É uma forma de visualizar, e o resto só vem com prática, porque depois nós vamos pegar, por exemplo, se nós conseguirmos chegar até esse ponto, nós pegamos combinações de 6, 7, 8 proposições simples, que o ideal seria a gente chegar nesse patamar de exploração. Então, a gente vai precisar organizar por parênteses, nós vamos observar que cada conjunto de expressões tem um comando diferente, ok? Seria o equivalente a falar uma frase, ler um parágrafo inteiro sem pontuação, perfeito? Parênteses é a nossa pontuação. Por último, vamos fazer uma breve introdução. Próxima aula a gente entra com mais profundidade. Tabelas verdade. Segundo o princípio do terceiro excluído, toda proposição simples P é verdadeira ou é falsa, isto é, tem o valor lógico verdade ou falsidade. O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes. Então, já foi perguntado durante a aula, professor, essa é verdadeira, essa é falsa? É bom porque vocês já começaram a visualizar as proposições simples e vocês já querem saber se elas são verdadeiras ou falsas. Isso é ótimo, ok? Então, minha proposição P, ela é verdadeira ou falsa? Minha proposição Q, é verdadeira ou falsa? Agora eu vou identificar se ela é verdadeira ou falsa e eu vou atribuir um valor verdade para o conjunto. Então, o valor verdade da combinação depende do valor verdade das proposições simples. Ok? Que foi algumas perguntas que surgiram durante a aula. Perfeito? Como é que a gente faz isso? Por isso que eu pedi para anotá-la. Vamos voltar e vamos construir a nossa tabela verdade. Então, como que a gente identifica, como que a gente parte para construir nossa tabela verdade? Então, nós temos duas combinações, P e Q, perfeito? P e Q. A gente parte de uma árvore binomial. A gente constrói uma árvore binomial, então nós vamos ter a combinação de P e Q, ela vai gerar dois nós para mim, ok? Quais são essas duas diretrizes, esses dois nós que abrem para a minha proposição P? Alguma Verdadeiro ideia? ou falso? Perfeito. É uma bivalência, certo? Para cima ou para baixo, sim ou não, direita ou esquerda, verdadeiro ou falso. É uma bivalência. Verdadeiro ou falso. Inclusive, essa foi a sacada do Jorge Boula, quando ele traduziu a linguagem matemática para a simbólica. Ele sacou justamente isso, que o mundo ele era construído em bivalência. Nós vamos para a direita, nós vamos para a esquerda, nós vamos para cima, nós vamos para baixo. Existe sim, existe não. A gente não está trabalhando com redundância, como eu falei na aula passada. Não sabe, talvez, quem sabe. A gente está trabalhando com as afirmações. Sim, não, direita, esquerda, cima, baixo, verdadeiro ou falso. Ok? Então, para minha proposição P, e se eu acrescentar uma proposição Q? Se eu acrescentar uma proposição Q, eu tenho mais duas bivalências, eu tenho mais duas dualidades, verdadeiro ou falso, para ambas as ramificações, para ambos os nós. Então, eu vou ter verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Perfeito? Então, a nossa tabela verdade, ela parte desse princípio. Professor, mas se eu tiver mais uma proposição, no caso, 3 proposições simples, eu vou ramificar mais 4 nós para uma proposição R, por exemplo. Vou ter verdadeiro e falso para cada uma delas. Perfeito? Professor, se eu tiver mais uma S, e assim sucessivamente. Professor? Perfeito? Sim. Aí você montou os verdadeiros na parte de cima e os falsos na parte de baixo. Poderia ser o inverso?
pode ser inverso, nós vamos chegar no mesmo resultado, ok? Porque o que acontece? Ela é uma combinação de 2 elevado a n. Eu tenho a minha dualidade verdadeiro ou falso. Se eu tenho P e Q, então eu tenho 2 caminhos. Então eu tenho 2 elevado a 2, perfeito? Se eu tenho P, Q e R, então eu tenho verdadeiro ou falso, ou seja, eu tenho 2 elevado a 3. Então eu tenho 8 possibilidades. E assim, eu tenho P, Q, R, S, então eu tenho verdadeiro ou falso elevado a 4 possibilidades. Então eu tenho 16 ramificações, correto? Então eu tenho 2 elevado a n, ou seja, é verdadeiro e falso elevado à quantidade de proposições que eu tenho. Então é daí que você parte para criar a tabela verdade, ok? Pessoal, ok aqui? Então, para construir a nossa tabela verdade, como é que a gente faz? Nós temos as proposições P e Q, perfeito? Então, qual que é a minha primeira combinação? Verdadeiro, verdadeiro. Qual que é a minha segunda combinação? Verdadeiro, falso. Perfeito. Minha terceira combinação? Falso, verdadeiro. Última combinação? Falso, falso. Perfeito. Ok? Então eu vou ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Pessoal, todo mundo captou essa ideia? Nós vamos utilizar bastante isso aqui, tá? Não pode ficar dúvida. Professor, poderia repetir novamente, explicar? Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho a minha dualidade. Eu já sei que eu tenho ela, verdadeiro e falso. Perfeito? Eu só tenho 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. E eu tenho 2 proposições. Eu fiz essa suposição, P e Q. Para P, se eu tenho 2 caminhos, então eu tenho verdadeiro e falso. P pode ser verdadeiro ou P pode ser falso. Ok? Quando eu acrescento uma segunda proposição, Q, no meu segundo nó, Q pode ser verdadeiro também, pode ser falso também. Ok? Como eu tenho mais 2 ramificações, então eu observo que esse Q pode ser verdadeiro e falso. Esse Q da minha segunda ramificação pode ser verdadeiro e falso também. Quando eu vou fazer a combinação delas, eu vou ter quando eu for fazer a combinação, eu vou ter verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Essas são as combinações que eu tenho, ok? Da onde que eu tirei isso? 2 elevado a 2, que vai me gerar 4 combinações. Perfeito? Vamos lá. Eu tenho... Então, eu tenho P e Q. Eu tenho verdadeiro e falso. Eu tenho falso e verdadeiro. Perdão. Não. Isso aí, estão ligados. Tenho verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso e verdadeiro, falso e falso. Então eu tenho 4 combinações. Eu tenho 4 combinações para cada proposição. Correto? Da onde que eu tirei isso? P pode ser verdadeiro ou falso. Então, eu tenho 2 elementos elevado a... Eu tenho a verdade... Eu tenho essa dualidade de falso e verdadeiro, que ela precisa ser elevada a 2 porque eu tenho P e Q. Se eu tivesse 3 proposições, seria elevado a 3. Então, ao invés de eu ter 4, eu teria 8 combinações. Tá? Essa é a combinação mais simples para P e Q, trabalhando com uma árvore binomial. Pessoal, perguntas? Ô, professor, na tabela, por exemplo, teria que estar tudo em ordem ou, tipo assim, se tivesse todas as combinações, estaria valendo? Como é que é? Não, precisa estar em ordem, porque quando a gente começar a identificar as proposições... Porque o que acontece aqui, ó, eu tenho uma combinação. Eu estou falando que a proposição P e Q, ela é verdadeira e verdadeira. É uma combinação. Eu preciso que esteja eu preciso que obedeça a ordem
é a ordem da distribuição aqui na árvore binomial, porque quando eu identificar que a minha proposição P é verdadeira e a minha proposição Q é falsa, eu vou vir aqui na tabela e vou procurar a combinação. Qual combinação revela, eu identifiquei que a proposição P é verdadeira e a Q é falsa. Então, eu venho na tabela e verifico onde que está essa combinação. Está aqui, verdadeiro e falso. A minha proposição composta é uma conjunção, disjunção, condicional, bicondicional? Isso que eu quero saber. Porque onde que a gente vai chegar? Isso a gente vai fazer na próxima aula, pessoal, porque daí a gente precisa trabalhar só em cima de tabela verdade. Eu vou abrir isso aqui de novo, vou explicar de novo, ok? De repente a gente pode abrir mais alguns nós aqui, só para a gente ir pegando a prática. Eu vou enviar a lista de exercícios sem a parte de tabela verdade, porque isso aqui precisa ser pego com mais calma. A gente teve um contratempo ali no começo da aula, tá? Porque onde que a gente vai chegar com essa combinação? Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero a combinação de P e Q, ok? Então, é assim, ó. Tá todo mundo enxergando aqui, visualizando aqui, certo? Sim. Então, eu tenho assim, ó. Foram perguntas que ocorreram hoje, durante a aula ali. A minha proposição simples. Vamos voltar lá na... Alguém anotou o valor lógico da proposição composta? Alguém fez essa anotação ou não? Não fizeram, né? Como assim, valor lógico? Desculpa. Aqui, ó. Lá nos nossos primeiros slides, em conjunção E, nós temos a seguinte definição, cujo valor lógico é a verdade quando as proposições são ambas verdadeiras. Alguém perguntou hoje assim, ó, mas professor, como quando ambas são verdadeiras? Nós chegamos nessa resposta. Quando ambas são verdadeiras, o meu pergunta conectivo... foi nos demais casos, na verdade. Falsidade nos demais casos. Perfeito. Como é que a gente descobre isso? Se é verdadeiro... vamos lá. Se ambas são verdadeiras, ela é verdade se ambas são verdadeiras. Então, aqui. Ela é verdade se ambas são verdadeiras. Quais são os demais casos? É verdadeiro, verdadeiro? É verdade. Verdade e falsidade. Não tem o mesmo valor lógico. Então é falso. Agora eu entendi. Era a primeira anotação lá da conjunção do valor lógico. É assim que a gente chega nessa resposta. Nossa, e daí vai ter uma coluna para cada um, então. Perfeito. Santa é isso aí. Mãe de Deus. É isso aí, tá? Verdadeiro com falso e falso. Esse é o objetivo. Nós vamos descobrir, por isso do valor lógico lá, nós vamos descobrir a combinação para todas as proposições compostas. Então, a gente já viu isso, viu, galera? Do end lá, né? Sim. End or. Perfeito. Mas eu não decorei daquela vez. Agora eu vou precisar decorar. Perfeito. É porque é visto lógica matemática antes são portas lógicas lá, não são? Foi só na lógica mesmo, a gente está aprendendo só a lógica. Ah, tá. Então vamos lá. Então, se você tem a combinação verdadeiro, verdadeiro, você tem verdadeiro. Para ambos, os demais casos é falso. Então, falso, 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 falso. Ok? Uhum. Vamos fazer mais um. A aula passada a gente abre, a aula que vem a gente abre de novo, a gente trabalha de novo. Vamos fazer para conjunção. Fazer para conjunção aqui. Vamos tirar. Eu vou apagar aquele ali, pessoal, só para não fugir do foco aqui. Para conjunção. O que diz lá para conjunção? Não fala que precisa ser, ao menos um precisa ser verdadeiro? Cadê? Ali, ó. Na nossa... Aqui, ó. Disjunção, né? Isso, exato, na disjunção. Ele fala assim, ó, que ao menos uma, para que o valor lógico da combinação seja verdadeiro, eu preciso que ao menos uma das proposições seja verdadeira. Ok? Daí é falso quando ambas são falsas. Então, ao menos. Cuidado com esse ao menos, porque na disjunção exclusiva é apenas. Ok? Então, vamos lá. Se tem ao menos um verdade, o conjunto é verdade. Então, tem ao menos um verdade? Tem. Verdade. Tem ao menos um verdade?
Sim. Tem. Então, verdade. Tem ao menos um verdade? Sim. Verdade. Não tem? Falso. Falso. Perfeito? Então, essa é a combinação. Esse Como é é o que OR, então. Oi? Ele não vai saber. Seria o OR. Ah, não, de... Em programação. Ai, Michele! Não, mas não tem problema, eu faço a pesquisa e depois eu trago para vocês. É que o anterior era o AND, onde um dos dois valores precisavam ser verdadeiros. Esse daí é o OR. Tá. Cara. Quer fazer a minha prova, Michele? Como é que ficaria se fosse a disjunção exclusiva? Se a disjunção inclusiva trabalha com ou, trabalha com ao menos um, a disjunção exclusiva trabalha com apenas um verdade. Então, apenas um verdade para que seja verdadeiro. Ok? Então, tem apenas um verdade? Exato. Ok? Então, tem apenas um verdade? Tem. Tem apenas um verdade? Tem. Tem apenas um verdade? Não. Perfeito? Então, essa é a combinação da disjunção. O risquinho lá embaixo, né? Exato. Isso aí. Exclusivo. Tá? É isso, pessoal. Eu não vou entrar nos demais, porque a gente vai ter que entrar com calma um a um. Depois nós resolvemos exercícios apenas de conjunção, disjunção, exclusiva, condicional, bicondicional. Eu já passei pelas notações ali do OR, ou XOR, ou XNOT. Eu vou trazer correto ali para a Michele, tá? Até porque eu gosto Cai na onda bastante dela dessa... não, professor. Cai na onda dela não. Mas eu gosto bastante da Michele área, não é confiável. Eu faço a pesquisa. Que isso, Évila? Pronto. Perfeito? Virou festa agora. Pessoal, daí... Professor, é verdade esse negócio aí. Michele não é confiável, não. Eu vou conhecendo o pessoal. Fica tranquilo. Pode deixar, Guilherme. O bloco vem. Fica em paz. É melhor ser zoado pela turma do que pelo próprio coordenador. Pessoal, eu vou trazer... Eu vou colocar no Moodle a aula. Tanto a aula quanto a apresentação, os exercícios, o exercício dessa aula agora. Entrem em contato comigo para resolver as dúvidas de vocês. Perfeito? Próxima aula, vamos apresentar isso aqui de novo, porque daí agora é tabela verdade até o final do curso, até o final da disciplina. Vamos ver se a gente consegue entrar em implicação, equivalência, alguma coisa um pouquinho mais avançada ali nesse sentido, mas tabela verdade é basicamente o núcleo dessa disciplina. A gente precisa fazer a tabela verdade de negação e depois a gente precisa fazer a tabela verdade dos conjuntos também, perfeito? Da negação de P ou exclusivo, de P, E, Q, a gente precisa fazer essas combinações. Perfeito, pessoal? Dúvidas? Não, acho que essa tabela cabe, né, no plano de fundo do computador, né, professor? Para ficar decorando, né? O tamanho dela. Vamos lá, pessoal. A ideia eu sei que é complicado, vocês têm outras disciplinas, outros afazeres, mas a ideia é não decorar. A ideia seria realmente entender o funcionamento, porque se você parte da ideia, é claro, aqui a gente está trabalhando com duas combinações. Quando você trabalha com 3, com 4 combinações, com 2 elevado a 4, por exemplo, você vai ter 16 combinações, começa a ficar mais truncado, mais complicado. Mas o objetivo é esse, perfeito? Depois vocês vão codificar isso aí e vai ficar uma maravilha. Mas o objetivo é esse aqui. O objetivo não é decorar, o objetivo é entender para ficar mais fluido. Mas aí cada um tem um método diferente de compreender. Perfeito? Mais dúvidas? Não? Tranquilo. Então, pessoal, eu vou agradecer a presença de vocês. Se tiverem dúvidas, me enviem. Terminando aqui, eu acredito que eu já consigo postar ao menos os slides para vocês. Eu vou abrir um chat lá para a gente conversar. Vai ficar aberto lá, se precisarem enviar mensagem. Vou disponibilizar o e-mail da tutoria lá, vocês enviam as dúvidas por lá. A Michele enviou a dúvida por lá, já respondi ela, a gente faz por lá até que eles liberam um e-mail institucional para mim. Ok? Ok. Ok, professor. Professor, não é puxando o saco não, viu? Mas parabéns pela aula. Desde do ano passado, é raro ver uma aula assim, remotamente, porque você foi muito esforçado, usando o quadro, tentando explicando, tipo, diversas vezes, apagando o quadro e escrevendo de novo. E é raro de verdade ver um professor assim.
Parabéns, de verdade. Que bom. É verdade, Bom. foi ótimo. Muito obrigada pela atenção. Inclusive, na aula de MA foi muito esclarecedor os comentários na tarefa que eu enviei. Muito obrigada. Tá bom, ótimo, pessoal. Tá precisando, tendo dúvidas, envie. Vamos trabalhando junto aí, ok? Ok. Ok. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite aí, Boa professor. noite. Boa noite. Falou, professor. Falou, boa noite. Falou.